Boa noite, irmãos. Saúdos com a graça e a paz de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 47 a 53. Lucas, capítulo 22, versos 47 a 53. Todos acharam? Digam amém. Então diz assim a palavra do nosso Deus: Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio dizendo: Deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo: Vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Essa é a palavra do Senhor. Antes de fato entrarmos no texto dessa noite, é importante voltarmos lá no sermão passado, no sermão de domingo passado, onde nós vimos sobre a oração, e como a oração é um instrumento que Deus deixou para cada um de nós, um instrumento para vencermos as diversas batalhas que nós enfrentamos durante a nossa vida. E a grande verdade, irmãos, é que constantemente eu e você estamos em guerra. Constantemente nós estamos lutando contra os nossos pecados. E por isso é importante a oração. É a arma que Deus nos deixou. Nunca, por estarmos em guerra, nunca devemos estar com as guardas baixas, mas sempre levantadas, sempre para o alto, protegendo, sendo vigilantes. É isso que nós somos chamados a fazer. E o pecado vai tentar nos assediar de todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. Vai tentar nos fazer pecar contra o nosso Salvador. E a oração, ela não deve ser feita somente em momentos difíceis da vida, que nós vamos enfrentar, mas em todos os momentos. Porque, como eu disse para você, nós enfrentamos uma guerra, e não é contra a carne, não é contra o sangue, mas uma guerra espiritual, e tem que ser usada a arma correta, e nós temos a oração em nosso favor. Essa guerra se dá no campo do coração. Por vezes a gente tenta mascarar essas lutas, fingir que não lutamos, que não enfrentamos batalhas, que não enfrentamos dificuldades, mas isso é uma farsa, porque todo cristão, ele está lutando contra o seu pecado. Todo cristão está lutando contra o seu pecado. Todo cristão está lutando para ser santo. Não tem um cristão que não esteja lutando contra os seus pecados. Não tem, não existe. Se você não está em luta, há algo de errado, porque a vida do cristão é de luta, é de batalhas, é de guerra. Além disso, nós também aprendemos no sermão passado a diferença sobre provação e tentação. Se você se recorda, o pastor Ian bem disse que a provação, ela vem diretamente do Senhor. E o propósito da provação é de nos santificar. O propósito da provação, da tribulação que vem do Senhor, é de nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. Já a tentação,
ela é influência de Satanás e também do nosso coração corrupto e pecaminoso. E a tentação vem com um propósito de nos fazer resistir à provação que Deus envia sobre as nossas vidas. Resistir como? De nos fazer ceder, de nos fazer cair, de nos fazer pecar contra o Senhor. E esse é o propósito da tentação. A provação vem com o intuito de nos fazer ser aprovados diante de Deus. A tentação vem com um propósito de nos fazer reprovados diante de Deus. E uma coisa importante, irmãos, é que quando nós oramos ao Senhor pedindo forças, quando nós oramos ao Senhor pedindo que Ele nos fortaleça, quando nós travamos essa batalha espiritual, logo em seguida o Senhor envia sobre as nossas vidas provações, pode perceber. Quando você ora ao Senhor, logo em seguida o Senhor envia algo sobre a sua vida para lhe provar, para lhe testar, para ver se de fato a sua fé está sólida, para ver se de fato a sua fé está firmada e alicerçada nele. Deus vai colocar situações difíceis na sua vida, na nossa vida, mas não com o objetivo de nos fazer cair, mas de nos fazer mais parecidos com Jesus Cristo. E ao mesmo tempo que o Senhor envia sobre nós tribulações, provações, a oração que nós fazemos a Ele é o que nos sustenta nesses momentos. Nós oramos ao Senhor, Ele envia as provações sobre as nossas vidas, e a oração que nós fazemos a Ele é o que nos sustenta, de modo que vai nos fazer ser aprovados no final, ser encontrados fiéis diante do Senhor. E essa verdade está clara aqui em Jesus Cristo. No sermão passado ele estava orando ao Senhor, ao Deus Pai, estava angustiado. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas o texto não para por aí. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa foi a oração de Jesus. E no texto que nós vamos meditar nessa noite, se Deus permitir, nós vamos ver a aprovação que o Senhor Deus enviou para Jesus. E uma coisa já adianto para os irmãos: Jesus Cristo foi aprovado. E nós, será que também seremos? Por isso que eu peço e convido você a mais uma vez voltar os seus olhos para as Escrituras, para o versículo 47 e versículo 48. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles, e se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Esse sermão, irmãos, ele está estruturado em 3 pontos, para você que gosta de anotar. O versículo 47 e o versículo 48, nós temos a traição. No versículo 49 e 50, nós temos a espada. E nos versos 51 a 53, a entrega. Tá? Então ele está estruturado dessa seguinte maneira. Bom, enquanto Jesus ainda falava com os seus discípulos, lhe dava instruções, ensinos, chega em sua presença pessoas importantes. E quem são essas pessoas? Lucas apenas menciona, primeiramente ele menciona uma multidão, mas se nós olharmos para Mateus capítulo 26, o versículo 47, nós conseguimos perceber quem era essa multidão, e era de principais sacerdotes e anciãos do povo, isto é, eram de pessoas importantes, a nata, os escribas, os fariseus, os anciãos, as pessoas do sinédrio. Então eram sim líderes religiosos importantíssimos da época, e Jesus, durante o seu ministério, incomodou muito essas pessoas, sempre denunciando a sua hipocrisia, sempre denunciando os seus atos pecaminosos. E é por isso que esses homens, é por isso que esses líderes religiosos sempre estavam buscando maneiras, sempre estavam buscando momentos apropriados para prender Jesus. E o propósito não era somente de prisão, mas era de sentenciá-lo à morte, era para matá-lo mesmo. E quem estava liderando essa multidão? O texto vai dizer que era Judas,
Um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles. O próprio Judas veio guiando essa gente má. O discípulo de Jesus é quem trouxe a multidão perversa para prender Jesus. E tinha um código. O traidor tinha um código com esses homens maus, para saber de quem era que eles tinham que prender. Isso nós encontramos em Marcos, capítulo 14, versículo 44, e eu vou dizer para você. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal: aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. Então Judas, após ter falado isso, se aproximou de Jesus para o beijar, mas Jesus, sabendo de todas as coisas, se antecipa, e então diz, o versículo 48, Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? E aqui, irmãos, temos um ponto importante, que por vezes eu e você temos caído. Deixe-me lhe explicar. O beijo naquela época de Jesus era um meio de saudação. Você já ouviu falar do ósculo santo, né? É beijar a face do irmão, né? Isso demonstra afeto, carinho e tudo mais. Infelizmente, essa atitude em nossos dias, por conta, né, da imoralidade, da pecaminosidade, é mal vista, né? Se você vê hoje um homem beijando a face de outro homem, você certamente vai olhar estranho. E mais, se você ouvir um homem dizendo que ama o outro, você vai achar mais estranho ainda. Mas isso não deveria existir. É bíblico, inclusive. É uma maneira de cumprimentar. É uma maneira saudável, uma maneira boa, legítima de cumprimentar o outro e demonstrar carinho pelo seu irmão. Era isso que significava. E no nosso tempo, hoje, né, se a gente pudesse fazer um paralelo, seria o toque perfeito. Já ouviu entre os homens? Quando eles dão as mãos e faz aquele ecozinho na mão, é o toque perfeito. Eles se animam e se alegram quando isso acontece. Mas o ponto que eu quero que você preste atenção aqui é que Judas foi a se aproximar de Jesus com uma forma bela, beijar. Uma expressão legítima, beijar a face de Jesus. O seu corpo estava mostrando essa verdade. Entretanto, Judas era um homem fingido, tá? Judas era um homem falso, porque o seu corpo estava expressando essa beleza, mas no seu interior, no seu coração, ele não queria saudar e cumprimentar o Mestre, mas sim de trair Jesus. Falsidade. Lucas narra 2 momentos onde Jesus é beijado. O primeiro deles é no capítulo 7, no versículo 38 e versículo 45, vai falar da mulher pecadora. E o segundo momento é esse, versículo 47 do capítulo 22 de Lucas. São esses 2 momentos que são narrados por Lucas, onde Jesus é beijado. E aqui que está o interessante, o engraçado, porque na pecadora, ela beija várias vezes os pés de Jesus, mas o seu beijo exprime fé, o seu beijo exprime amor, o seu beijo exprime admiração, adoração, e de Judas, traição, fingimento. E agora me diga se por vezes a gente não tem se apresentado diante de Jesus dessa maneira, sendo homens e mulheres falsos, sendo Judas mesmo. Nos apresentamos diante de Jesus com expressões de louvor e adoração, quando na verdade o nosso coração está distante do Senhor. Até mesmo o nosso ato de se ajoelhar no momento de confissão, você pode ter feito isso apenas por fazer, mas sem intenção alguma de demonstrar algo ao Senhor. Pode ter se ajoelhado por vergonha de não ser o único ajoelhado em toda a igreja de joelhos. Esse ajoelhar pode ter sido apenas um ato vazio de adoração, mas seu coração totalmente distante do Senhor.
E essa não é a primeira vez que eu e você somos exortados quanto a esse assunto. Deus não quer atos vazios, Deus não quer sacrifícios, irmãos. O Senhor Deus deseja coração contrito, coração quebrantado, coração rendido a Ele, e não seus atos vazios de adoração. Salmo 51, 16 e 17 diz: pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. O que então é agradável a Deus? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ainda, Isaías capítulo 29, versículo 13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está distante, está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Você pode muito bem vir aos cultos, vir ao culto de oração, aos domingos, ceiar, mas isso pode ser ato vazio, tal como o texto, sem temor ao Senhor, coração distante do Senhor. E esses textos que nós acabamos de ler, de Isaías e de Salmo, deixam bem claro, irmãos, o que Deus deseja de cada um de nós. O Senhor quer contrição, o Senhor quer uma entrega total a Ele, o Senhor deseja ser o Senhor das nossas vidas, do nosso coração. Hoje, nós podemos ter levantado as nossas mãos aos céus em sinal de adoração, nós podemos ter cantado com força os louvores, até mesmo orado, lido, mas tudo isso pode ter sido atos vazios, sem temor a Deus, sem de fato com intenção de glorificar e exaltar a Deus. Foi assim a sua adoração nessa noite? Espero que não. Se sim, se arrependa. Agora mesmo, tem pessoas ouvindo e outras pensando na morte da bezerra. Tem pessoas prestando atenção e tem outras viajando. Para que você veio essa noite aqui, hein? Porque você se deu o trabalho de sair da sua casa para vir para cá. Que seja para glorificar a Deus. Que seja para glorificar a Deus. Para Deus o coração é mais importante do que aquilo que você faz. Você pode estar caladinho, quieto, mas totalmente quebrantado diante do Senhor. Menos atos vazios, mais coração rendido a Deus. Você se identifica com Judas? Você é uma pessoa que expressa muitos atos, mas que no coração, na realidade, está distante do Senhor? Pois eu tenho uma primeira aplicação para você, você que anota. Seja um crente verdadeiro, que o seu corpo expressar, possa ser de fato o que o seu coração está querendo externalizar, entendeu? Não adore falsamente, não finja ser um homem piedoso, não finja ser uma mulher piedosa, seja um homem piedoso, seja uma mulher piedosa, seja verdadeiro. Ao aproximar-se de Jesus, se aproxime com sinceridade de coração, e não como Judas, falso, fingido. Com isso, convido a você a ler os versos seguintes, 49 e o verso 50. Os que estavam ao redor de Jesus, vendo o que estava por acontecer, perguntaram: Senhor, devemos atacar com as espadas? Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Bom, irmãos, os que estavam ao redor de Jesus, certamente os discípulos mais próximos,
tentando compreender o que estava prestes para acontecer naquele momento, perguntaram se eles deveriam atacar com as espadas que eles tinham. Eles tinham total 2 espadas. Isso você encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 36 a 38. Dê uma olhadinha na sua Bíblia. Então Jesus lhe disse: agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a, e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Versículo 38, então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: basta. Porém, antes que eles recebessem uma resposta, um deles, mais impetuoso, mais obstinado, puxou a sua espada de sua bainha e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote. E Lucas é um homem objetivo, e aqui ele não menciona o nome de quem feriu e de quem foi ferido, mas você sabe quem são essas pessoas, porque você tem conhecimento dos outros evangelhos. E isso, mais precisamente, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus tinha levado os discípulos para orar. E além de ele ter levado os seus discípulos, ele separou 3 dentre esses discípulos: Pedro, Tiago e João. Mas eu quero que você perceba agora um contraste que há. Pedro caminhou próximo de Jesus, viu todos os seus ensinamentos, de perto, cara a cara, viu os seus milagres, ouviu as suas palavras, viu a luta que Jesus estava travando no Getsêmani, mas ainda assim, diante de tudo isso, escolheu lutar a luta errada, a batalha errada. Ele quis lutar a luta da carne, que é pela força, que é pela brutalidade, em vez da verdadeira batalha que acontece no campo do coração, cuja arma é a oração. E Jesus estava justamente no momento travando essa batalha ali no Getsêmani, travando essa luta espiritual em oração, enquanto Pedro reagia com violência. E a atitude de Pedro nos revela algo muito profundo. Pedro foi impulsivo. Pedro colocou a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Para Pedro, a batalha que eles estavam enfrentando era terrena. Por isso, quando a situação fugiu do controle, quando tomou maiores proporções, ele respondeu por meio das suas emoções, por meio daquilo que ele estava sentindo no momento. E é exatamente isso que acontece quando eu e você não levamos tudo a Deus em oração. Agimos por meio dos nossos sentimentos, daquilo que nós estamos sentindo, irmãos. E se a gente segue aquilo que nós estamos sentindo, pode ter certeza que a queda lá na frente vai acontecer. Quando tomamos decisões a partir das nossas emoções, e quase sempre nós caímos. A Escritura nos adverte que o coração é enganoso e corrupto acima de todas as coisas. E como pode você confiar num coração que lhe engana constantemente? Como você pode confiar em um coração que constantemente apresenta corrupções? Não tem como sermos guiados pelo nosso coração, irmãos. Não dá, não tem como. Devemos ser guiados pela palavra de Deus. Ela é aquilo que nos norteia, o nosso guia. Ela que deve ser a bússola nas tomadas de decisões, das nossas escolhas. Eu sinto que preciso me mudar. É o que a gente fala. Eu sinto que tenho que comprar tal coisa. Eu sinto que tenho que fazer tal curso. Eu sinto. E a palavra aí onde é que fica?
E buscar direcionamento no Senhor, onde é que fica? As emoções são importantes, irmãos? São sim, mas elas precisam estar debaixo da autoridade das Escrituras. Emoção por emoção vai resultar em desobediência e queda. Emoção por emoção vai resultar em desobediência e queda. Por isso que não podemos, em hipótese alguma, fazer algo baseado naquilo que nós estamos sentindo. Porque as emoções nos enganam e vão nos fazer tomar decisões erradas e vão nos fazer tomar decisões contrárias à palavra de Deus. Vão nos fazer tomar decisões que nos façam desobedecer ao Senhor. Quantas vezes você tem buscado direção na palavra antes de agir? Quantas vezes você tem levado em oração aquilo que você almeja, os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas? Você tem colocado isso em oração? E não é só colocar em oração, mas você também tem descansado esperando a resposta do Senhor? É isso que precisa ser feito. Quantas vezes você tem consultado o Senhor em oração antes de tomar uma decisão importante? Ou será que, como Pedro, você tem agido com base apenas no que sente no momento? Quem age pelas emoções se torna reativo e impulsivo, tal como Pedro. Mas quem busca obedecer ao Senhor, anda conforme a sua vontade, irmãos. E isso é o que realmente importa. É isso que importa, fazer a vontade de Deus, tal como na oração de Jesus. Contudo, seja a tua vontade e não a minha, que possamos submeter os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, debaixo da autoridade das Escrituras, e descansar no cuidado do Senhor. Pedro esteve pertinho de Jesus, mas ainda assim desobedeceu. Olha que coisa, viu tudo que Jesus fez, presenciou momentos maravilhosos, mas ainda assim desobedeceu. E hoje há muitas pessoas que estão muito próximas dos púlpitos, que estão ouvindo, mas não vivem uma vida de obediência ao Senhor. Só ouvem, só entra, mas não tem uma vida marcada pela obediência. Conhecem muito de Bíblia, dominam esse livro, mas vê, se pratica. Olha a vida do cidadão, se não é contrário àquilo que ele sabe. Conhece muito da Bíblia, mas não praticam o que sabem, e acabam sendo como os fariseus, hipócritas. E aqui eu tenho 3 aplicações para você. Nós vivemos em uma era em que o acesso à informação é abundante, é muita informação. As redes sociais, os conteúdos, os vídeos curtos, os shorts no YouTube, tudo está à nossa disposição. Mas ainda, isso pode ser uma bênção, mas também pode ser muito ruim, muito maléfico. Por quê? Porque as pessoas estão ouvindo de tudo, tem muito conteúdo, tem muito assunto, mas estão retendo pouco. E aqui a convocação e a exortação para nós é que não basta apenas nós consumirmos o conteúdo, é preciso viver de verdade aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós estamos ouvindo. E lhe adianto que Pedro agiu dessa forma agora, mas lá na frente ele aprendeu a lição. Pedro foi restaurado, Pedro foi transformado pelo Senhor. Nós somos convocados não apenas a ser ouvintes da palavra, mas também praticantes diligentes. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago, capítulo 1, versículo 22.
O texto sagrado diz assim: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O chamado então aqui não é para acumularmos conhecimento, não é para sermos cabeçudos, mas para vivermos uma vida de obediência ao Senhor. E essa palavra ela só cumpre seu propósito em nossas vidas quando ela passa dos nossos ouvidos para o nosso coração, e do nosso coração se transforma em ações. Aí sim, ela cumpriu seu propósito em nós. Em segundo lugar, nós costumamos pensar o quê? Que as nossas emoções é o juiz das nossas tomadas de decisões. Quantas vezes a gente não falou já, né? Fui levado pela emoção do momento. Mas é hora de você parar com isso, de falar esse tipo de coisa. Não permita que as emoções determinem o rumo da sua vida. Eu agi dessa forma, né? Porque eu não me contive, fui levado pela raiva. Não deixe que as emoções determinem o rumo da sua vida. Isso não é desculpa, tá? Não é desculpa. O último juiz das suas ações precisa ser, e tem que ser, e deve ser o Senhor. Por isso que você tem que levar tudo a Deus em oração, até que as suas emoções sejam colocadas em ordem diante da presença de Deus. A oração é o lugar, irmãos, onde o coração ansioso encontra paz, onde o coração que está confuso encontra clareza das coisas, e onde o coração rebelde se curva à vontade de Deus. Nós temos um meio de graça maravilhoso que é a oração, mas nós não desfrutamos disso. Nós não valorizamos essa bênção. Por causa do sacrifício de Cristo, hoje eu e você temos livre acesso a Deus, mas nós não valorizamos isso. Nós podemos falar com o nosso Senhor aonde quer que nós estejamos. Nós temos um bom amigo que nos ouve, e não somente ouve, mas que atende, que está atento a tudo que acontece em nossas vidas. O nosso Deus é diferente dos deuses pagãos, que eles não se aproximam das criaturas, mas nosso Deus, ainda que seja soberano, todo-poderoso, Ele é pessoal, e Ele se relaciona conosco, e Ele se relaciona com as suas criaturas, e devemos valorizar esse relacionamento. A oração deve ser a nossa atitude diária, constante. Quando você não souber o que fazer, não haja como Pedro, não seja como Pedro, impulsivo, mas leve a Deus em oração, irmãos. Leve a Deus em oração, pedindo direção do Senhor, sabedoria para aquele momento, para que você saiba dar a melhor resposta, para que você saiba, de fato, responder com clareza e de forma sábia, que agrada a Deus. Dobre os joelhos, se derrame diante de Deus, e deixe que a palavra do Senhor e o seu Espírito seja a voz final sobre a sua tomada de decisão. Não é porque você tem todos os recursos a seu favor que é a vontade de Deus. Ainda que você tenha tudo a seu favor, leve ao Senhor em oração, porque não pode ser o momento para isso. E uma última aplicação ainda desse ponto, são alguns passos. Se tem alguma decisão importante para você tomar, haja como um cristão. Primeiramente, ore ao Senhor pedindo direção. Em seguida, medite nas Escrituras, e nós aqui perdemos esse hábito de meditar nas Escrituras. Hoje a gente acorda, já pega isso em primeiro lugar, isso já dorme do nosso lado da cama, e ao acordar a primeira coisa que a gente faz é olhar o Instagram, é responder o WhatsApp. Isso é um hábito que nós temos, e um hábito muito ruim,
mas nós devemos meditar nas Escrituras. O salmista, no Salmo 1, vai dizer que o prazer é o quê? Meditar na lei do Senhor, e ele medita de dia e de noite. Nós precisamos meditar. Se nós oramos ao Senhor pedindo que Ele nos dê a resposta, onde nós vamos encontrar a resposta, irmãos? Nas Escrituras. É pelas Escrituras que Deus fala conosco. Não espere um sonho, não espere uma visão, não espere anjos aparecendo para você durante a noite. É simples, está aqui. O Senhor vai lhe responder aqui, pela palavra, pela sua palavra. Precisamos meditar na palavra. Nós oramos pedindo direção e Ele vai nos responder nas Escrituras. Em terceiro lugar, busque auxílio de irmãos mais maduros na fé do que você, porque há sabedoria na multidão de conselheiros, mas que sejam pessoas piedosas. Antes de tomar uma decisão importante, se aconselhe. Não tome decisões importantes sozinho, porque às vezes você não vai estar olhando com o olhar certo, mas as pessoas que estão à sua volta, que lhe conhecem, vão lhe chamar a atenção, e vão fazer com que você olhe, de fato, para onde precisa ser olhado. Pastor Heber Campos Júnior, em seu livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, aqui até uma indicação para os irmãos, da editora Fiel, né? Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, Reverendo Heber Campos Júnior, lá para as tantas, ele vai dizer, a sabedoria, sobre esse ponto, né? A sabedoria não é alcançada só por nossa própria investigação da Bíblia e aplicação de seus princípios. Ela também chega até nós por intermédio da orientação vinda de outros. Nós já cansamos de dizer que a vida cristã, ela não é isolada, mas sim comunitária. Nós precisamos uns dos outros, constantemente precisamos uns dos outros. Não tome decisões sozinhos. Ouça, escute pessoas mais sábias do que você, pessoas mais experimentadas do que você. Isso é ser sábio, e é isso que Deus almeja de cada um de nós. Volte para o texto de Lucas, capítulo 22, e vamos continuar a leitura do verso 51 até o verso 53. Mas Jesus interveio dizendo, deixem, basta, e tocando na orelha do homem o curou. Verso 52. Então Jesus disse aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, vocês vieram com espadas e porretes como para prender um salteador? Todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Logo após Pedro golpear a orelha direita de Malco, o Senhor Jesus interveio dizendo, deixem, basta. Versículo 51 que nós acabamos de ler. E Jesus é o mediador, e sempre Jesus está intervindo em nossos erros. Ao curar a orelha do servo do sumo sacerdote, a orelha de Malco, Jesus está redirecionando e corrigindo as atitudes erradas de Pedro, e é exatamente isso que constantemente Jesus está fazendo com cada um de nós, nos redirecionando, nos corrigindo. Nós pecamos, erramos e fazemos por vezes aquilo que é contrário à palavra de Deus, mas Cristo, por sua misericórdia, por causa do seu amor, nos corrige e volta os nossos olhares que antes estavam voltados para o lugar errado e redireciona para o caminho correto. É isso que Jesus constantemente está fazendo em nossas vidas. Jesus está colocando o nosso olhar para aquilo que realmente importa, que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus.
Ainda que andemos errantes pelo caminho, Jesus que é o nosso guia, e Jesus sabe muito bem esse caminho, o caminho correto, Ele nos conduz, Ele nos direciona, Ele nos guia em direção à vontade do Senhor. É isso que Jesus faz. E Pedro, irmãos, ele tinha uma boa intenção ao golpear a orelha do servo, do sumo sacerdote. Você percebe que ele tinha a intenção de proteger Jesus, não é isso a conclusão que você tira ao ler aqui o texto? Verso 50, um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, é o que o texto diz. É uma boa intenção ou não é, irmãos, aqui, sim ou não? Uma boa intenção, proteger o mestre, proteger Jesus, mas se eu lhe disser que Pedro agiu contrário à palavra de Deus aqui nesse momento, Pedro foi rebelde, Pedro não foi obediente, Pedro não foi piedoso se aparece ser, poxa, está protegendo Jesus, não, Pedro foi insubmisso. Jesus precisava ser entregue nas mãos daqueles homens cruéis. Lembre-se, a gente disse lá no início que o coração é importante, lembra? Não atos vazios, não somente atos vazios, mas tem que ter um coração rendido ao Senhor, tem que ter uma boa intenção, mas agora, nem a boa intenção é tudo, até as boas intenções precisam estar debaixo da autoridade das Escrituras. Por melhores intenções que nós tenhamos, se elas não estiverem alinhadas com a palavra, ela não tem valor algum, não tem valor. De boas intenções o inferno está cheio, de boas intenções o inferno está cheio. As nossas intenções, por melhores que sejam, precisam estar alicerçadas e alinhadas com a palavra de Deus. Boas intenções então não é tudo, irmãos. Assim como nossas emoções, nossas intenções precisam estar alicerçadas na palavra do Senhor. É por isso que nós não fazemos o que queremos fazer no culto, só fazemos aquilo que o Senhor Deus determinou para fazermos, e no culto não há espaço para gosto e preferência do membro. Tem que tocar tal música porque é que eu gosto, não, a gente só faz aquilo que as escrituras dizem para fazermos. Só há os elementos no culto, aqueles elementos que são ordenados pelo Senhor nas Escrituras Sagradas. Por mais que a gente tenha boas intenções, mas nós precisamos fazer somente o que a Escritura pede para fazermos. Ao pegar a espada e golpear o servo, Pedro estava sendo insubmisso. Em João capítulo 18, versículo 11, eu convido a você ir lá, por favor, Evangelho de João, capítulo 18, verso 11. Nós encontramos aqui, nesse verso, a razão pela qual Jesus disse basta para Pedro. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Guarde a espada na bainha, é o que Jesus diz. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, isso precisa acontecer. Eu devo ser entregue nas mãos desses homens. Eu preciso ser entregue, não há nada que você possa fazer. Pedro, eu preciso beber o cálice da ira de Deus. Pedro, eu preciso ser castigado para que os eleitos tenham paz. Pedro, eu preciso ser ferido para que os eleitos, por meio dessas feridas, sejam curados. Ele precisava sofrer, irmãos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E, pelas suas feridas, é isso. E o cálice aqui é a imagem bíblica da ira de Deus. E Jesus precisava beber desse cálice até o fim.
E é interessante que é o que ele pede, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas a vontade do Senhor é que ele sofresse. O texto sagrado vai dizer que foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Era preciso fazer isso, irmãos, para que eu e você tivéssemos vida, a vida eterna. Era necessário Cristo sofrer, era necessário ele ser esmagado, era necessário ele ter morrido, para que nós tenhamos vida. Assim, ainda que a intenção de Pedro fosse nobre, ele estava se opondo ao plano eterno de Deus. A vontade do Senhor era que Jesus fosse entregue, e isso de forma voluntária. Mas Pedro tentou impedir que esse momento acontecesse, e por isso tornou-se rebelde nesse momento. E aqui, irmãos, nós logo mais iremos ceiar, e o texto sagrado nos convoca a examinar nós mesmos, mas também nos convoca a examinar o corpo, seus irmãos. Essas pessoas que estão aqui são seus irmãos, e vamos ceiar, se Deus permitir, logo mais. Por isso que de forma prática, então, aprendido esse assunto, devemos pensar e refletir em quem nós temos cortado a orelha, em quem nós temos agido como Pedro, com que pessoas nós temos agido como Pedro agiu com o servo do sumo sacerdote. Com quem você tem deixado de ser paciente, misericordioso, longânimo, amoroso, gracioso? Com quem você tem deixado de ser perdoador? Muitas vezes, como Pedro, agimos impulsivamente e ferimos o próximo, seja com as nossas palavras, sejam com as nossas atitudes, sejam com as nossas decisões. Nós magoamos uns aos outros, ferimos o nosso irmão, e por vezes nem pedimos perdão a ele por isso. E como você fere o seu irmão, além dessas coisas? Fofocando, fazendo julgamento precipitado, dizendo palavras com ira, ditas em ira. Tudo isso é cortar a orelha do seu irmão. E talvez hoje você precise ouvir o que Jesus falou para eles, que se encontra no versículo 51. Mas Jesus interveio dizendo: deixem, basta. É o que Jesus fala para você nessa noite, para mim e para você. Basta. Deixem. Não é assim que nós devemos viver. Não é esse o verdadeiro cristianismo. Não é esse o verdadeiro evangelho. A gente sabe que toda família enfrenta conflitos, e a igreja não é diferente disso. Como família de Deus, nós também enfrentamos conflitos uns com os outros. Nós somos pessoas diferentes umas das outras, viemos de culturas diferentes. É claro que vai ter atrito, temos gostos e preferências diferentes, e acima de tudo somos pecadores. Vai ter atrito, mas esses conflitos, esses atritos precisam ser tratados à luz da palavra e nunca ignorados. Se você tem algo contra o seu irmão, procure-o, peça perdão, libere perdão, arrependa-se. É isso que nós somos convocados a fazer. É necessário haver confissão, arrependimento e reconciliação. É isso que você está sendo chamado a fazer nessa noite, a tratar os seus conflitos, a viver em harmonia, em paz. Então, dito essas coisas, Jesus se volta para a multidão
Ele vai direcionar agora a sua palavra justamente para os principais sacerdotes, para os capitães do templo e para os anciãos que vieram prendê-lo, né? Esses eram homens, líderes religiosos, tal como eu havia mencionado para você no início, lá na introdução. E ao longo do ministério de Jesus Cristo, nós conseguimos ver vários embates contra esses homens, e eles foram diversas vezes, repetidas vezes, desmascarados por causa da sua hipocrisia. Jesus sempre denunciando a falsidade desses homens, o fingimento desses homens, a falsa piedade desses homens. Eles buscavam o dinheiro, a fama, o poder, a glória para si, o aplauso das pessoas, mas não procuravam a glória de Cristo. Estavam nas beiras das praças, orando de voz alta, em pé, para que as pessoas ao olharem, nossa, que homens piedosos, mas quando na realidade eles queriam a aprovação e o aplauso dos outros. Era isso que eles queriam. Eles odiavam Jesus, porque Jesus estava sempre confrontando ele, e é isso que acontece quando a gente confronta o pecado do ímpio. Ele sente ódio de nós, ele quer nos perseguir, porque ele não aguenta ouvir a verdade. Mas tal como Jesus fez, a gente precisa fazer, ser ousados em anunciar a palavra, e nunca se rebaixar, mas sempre pedindo em oração ao Senhor ousadia, para continuarmos anunciando o Evangelho do Reino de Deus. Esses homens vieram para cima de Jesus armados, como se ele fosse um salteador. E eu peço que você volte algumas páginas da sua Bíblia para o capítulo 19 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. E leia comigo o versículo 45 ao versículo 48. Aqui nós temos um contraste, né? No capítulo 22, eles vêm para cima de Jesus com porretes, com espadas, com tudo, e chamando Jesus de salteador. E no capítulo 19, do versículo 45 a 48, nós temos Jesus chamando eles de salteadores. E diz assim: depois, entrando no templo, Jesus começou a expulsar os que ali vendiam, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Os principais sacerdotes, os escribas e os maiorais do povo procuravam tirar-lhe a vida, mas não achavam uma forma de fazer isso, porque todo o povo, ao ouvi-lo, era cativado por ele. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo chamou eles de salteadores. E aqui a gente consegue ver uma inversão. Os injustos, os pecadores, os homens maus, chamando o verdadeiro justo de criminoso. E salteador aqui de fato é ladrão, um homem perigoso. Então eles viam Jesus como um homem perigoso. Eles vêm para cima armados e trataram Jesus, que sempre ensinou de forma pacífica no templo, como se fosse um homem perigoso. E Lucas registra todas essas coisas para mostrar que se cumpriam as Escrituras. Era necessário ele ser contado com os transgressores. Lucas 22, versículo 37. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Isaías 53:12, se você está anotando, depois de você dar uma olhada. Além do mais, Jesus no versículo 53 diz que todos os dias ele estava no templo ensinando, mas eles não prenderam Jesus enquanto ele ensinava. Por quê? Porque esses homens, eles eram covardes, eles tinham medo do povo. Lucas capítulo 20, versículo 19, volte mais páginas. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus,
porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Ao final, mais temiam o povo. Lucas capítulo 22, versículo 2. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Eram covardes. E aqui se encontra um alerta para nós. Muitas vezes, eu e você temos agido como covardes. Nós levantamos as mãos aos céus, mas na noite, em oculto, nós pecamos contra Deus. O que você tem feito às escondidas? Hein? Quais são as traições que você tem cometido contra Cristo? Eu vou lhe dar alguns exemplos, e você reflita. Você promete fidelidade ao seu cônjuge, mas em segredo o trai? Você esconde conversas ou acessos nas suas redes, no seu WhatsApp, para que ninguém veja o que você tem conversado? Você usa janela anônima no celular ou no computador, achando que isso vai lhe proteger? Você está se enganando, porque diante de Deus nada é oculto. Pode ter certeza disso. O que você está fazendo nas escondidas virá à luz. Tenha certeza disso, irmão, tenha certeza disso, isso é uma verdade. O que você tem feito nas escondidas vai vir para a luz. Vai vir para a luz. Não ache que você consegue se esconder do Senhor. Você não consegue, ninguém consegue. Jonas tentou, falhou. Não tem como fugirmos do Senhor. Você mantém uma vida dupla? Aqui na igreja, banca um piedoso, uma mulher piedosa, um homem piedoso, mas no seu íntimo, no seu coração, vive em rebeldia contra Deus. Esses são alguns exemplos de como você tem agido às escondidas. E são alguns exemplos de traições que você tem cometido contra Cristo. E será mesmo que a gente consegue, às vezes a gente vive a nossa vida achando que nós podemos esconder as coisas de Deus. A gente pode até esconder um do outro, você até pode se esconder o que você tem feito da sua esposa, do seu marido, da sua família, mas você não pode esconder do Senhor. Você não pode. Engana-se se tem pensado que consegue se esconder de Deus. O que você tem feito de forma oculta, uma hora virá para a luz. Lucas capítulo 8, versículo 17 diz: não há nada oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Ainda, Lucas capítulo 12, versículo 2 e versículo 3: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que vocês disseram às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados. Viu? O que você tem feito às escondidas, uma hora vai vir para a luz. Mas mesmo diante dessa injustiça e traição que Jesus está passando, ele diz no versículo 53: esta é a hora de vocês e o poder das trevas. A parte B do versículo 53. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que, olha, tudo está debaixo da soberania de Deus. Esse momento da prisão parece injusto para você? Sim ou não? Sim, mas estava determinado que isso acontecesse, e determinado antes da fundação do mundo, inclusive, a hora da entrega voluntária do Filho. E aqui nós temos algo:
a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Essas duas coisas, ainda que permaneçam um mistério que nós não sabemos explicar, mas elas caminham juntas, e as Escrituras falam a respeito disso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 23. Atos capítulo 2, versículo 23. Veja como a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham juntas. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, soberania de Deus. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Estava determinado, mas foi vocês que mataram. Percebe as duas coisas? A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas caminham lado a lado. Ainda que Judas tenha a morte de Cristo e a traição de Judas foram decretadas por Deus, é isso que o texto está querendo dizer, mas isso não isentou os homens de sua culpa. É interessante que ao ver Judas, Jesus diz: Judas, você vai trair o filho do homem, com um beijo você vai trair o filho do homem. Olha, ele diz o nome do discípulo Judas, e depois diz você, enfatizando ainda mais a culpa de Judas. Judas, ainda que essa sua atitude, ainda que essa sua ação esteja debaixo da soberania de Deus, você é culpado pelo seu pecado. Você é culpado pelo que você fez. E como Deus cumpre os seus decretos? Por meio da providência. O pastor Ian falou isso também no seu sermão. Deus decreta o fim, o início de todas as coisas e o fim de todas as coisas. Mas Ele decreta também como essas coisas vão acontecer ao longo da história. Os meios são também decretados por Deus. Desse modo, todos somos responsáveis por nossos pecados, e nós seremos disciplinados por esses pecados, mesmo que Deus use os nossos pecados para realizar os seus propósitos eternos, irmãos. Até os nossos pecados são usados por Deus. Tudo é usado por Deus para cumprir aquilo que Ele determinou antes da fundação do mundo. E aqui nós chegamos então ao Evangelho. Romanos capítulo 3, versículo 10, versículo 23, vai dizer que não há nenhum justo, nem sequer um, e que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e esse todos é todos mesmo. O homem foi criado bom, mas não imutável. O homem, Deus deixou uma ordem clara para o homem, mas ele desobedeceu, e por conta dessa desobediência e por conta dessa queda, o pecado e a morte entrou no mundo, e com isso, todos aqueles que nasceram depois de Adão e Eva, do primeiro casal, nasceram sendo pecadores, inimigos de Deus e merecedores do inferno. Essa é a condição do homem natural, do homem que não foi alcançado pela graça de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia e amor, não permitiu, não deixou que o homem ficasse nessa condição por muito tempo. O que Ele fez? Enviou Jesus para restabelecer o que, irmãos? A comunhão que antes era perfeita e tinha ali entre Deus e o homem, mas que por causa do pecado ela foi rompida, foi destruída, e em Cristo essa comunhão foi restabelecida, e hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós antes que éramos inimigos de Deus, somos agora feitos amigos de Deus, e chamados, mais do que amigos, filhos de Deus. Mas isso por causa de Jesus Cristo. Jesus ensinou, Jesus curou, mas Jesus também foi perseguido, Jesus foi preso, Jesus foi morto, porque tudo isso era da vontade de Deus. Jesus pediu que fosse feita a vontade do Senhor, no versículo 42, e agora nós vemos essa oração sendo respondida por Deus. Ele se entrega. Mas a morte não o segurou. Por quê? Ao terceiro dia, o nosso Salvador ressuscitou.
e ressuscitando, ele venceu o pecado e a morte. A missão de Jesus Cristo foi morrer e ressuscitar pelos eleitos, foi nos reconduzir a Deus Pai, e somente por meio de Jesus Cristo nós temos acesso a Deus. Não há nada que você possa fazer para encontrar o favor de Deus, para conquistar o favor de Deus. Não tem nada que os seus braços possam fazer para você ter a salvação. O que você precisa fazer é apenas crer em Jesus Cristo. É apenas isso. Pois Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode dizer que o mundo e o que tem no mundo é bom, é prazeroso, mas essa bondade e esse prazer estão te conduzindo para o inferno, para a condenação eterna. Mas em Cristo é onde nós encontramos o verdadeiro prazer e a verdadeira bondade, e somente Cristo conduz o homem ao céu. Somente Cristo pode livrá-los da condenação eterna. Dito todas essas verdades, nessa hora olhe para si mesmo e pergunte-se, e esse aqui é o propósito do sermão, é para saber com quem você se identifica. Nessa história que foi contada, que foi narrada, você se vê sendo como Judas, Pedro ou como Jesus? E eu tenho 3 aplicações finais para você. Não seja como Judas, que é um falso adorador, um fingido, que acha que atos externos de adoração são suficientes e perde de vista que o que Deus mais deseja dos seus filhos é coração rendido a Ele. Em segundo lugar, não seja como Pedro, que age por meio da sua emoção, que faz tudo de acordo com o seu querer, que coloca a sua vontade acima da vontade de Deus, que perde de vista que fazer a vontade de Deus é mais importante. Cristo tem que ser o guia da sua vida. Cristo. Nas entrevistas, muitos irmãos falaram que as Escrituras são a sua regra de fé e de prática. E nós fomos testemunhas daquilo que você falou. E isso tem de fato acontecido na sua vida? E a memória é boa, a gente lembra de cada um. Você tem feito das Escrituras a sua regra de fé e de prática? Na entrevista falaram que não, as Escrituras. Se eu tenho uma dúvida, eu vou para as Escrituras. Se alguma coisa acontece, é para as Escrituras que eu vou. Mas na prática não é isso que a gente vê. A gente vê desespero. A gente vê pessoas sendo impulsivas, tal como Pedro. Que assim seja, que ela seja de fato a sua regra de fé e de prática. E por fim, não seja como Judas, não seja como Pedro, mas seja como Jesus, que se entrega, que se doa, que todo o tempo busca fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus é um homem submisso ao querer de Deus, e é assim que nós precisamos ser, colocar o nosso desejo, alinhar os nossos desejos com o do Senhor, colocar o desejo de Deus para a nossa vida acima de todas as coisas, porque o que mais importa é agradar a Deus. Isso é mais importante do que agradar os outros, e até mesmo agradar nós mesmos. Que Deus os abençoe e que o Santo Espírito aplique a sua palavra aos seus corações.